Olá, turma, tudo bem com vocês? Bom dia. Então, assim, a gente teve a semana de prova, a gente deu uma paradinha aí no nosso conteúdo, né? E ficaram pendentes alguns exercícios de lição de casa. Então, eu gostaria que vocês dessem só um pause agora aqui nesse vídeo, abram a apostila de vocês lá na página 17, tá? Para a gente dar uma continuidade aqui no nosso conteúdo. E aí vocês continuem aí o vídeo, tá bom? Que eu vou já fazer diretão. Então vamos lá, gente. A gente estava trabalhando as relações métricas, né, em um triângulo retângulo. Opa! E a gente viu diversas relações, né? Mas eu quero hoje ter uma atenção especial a um tipo de relação que a gente estudou, né? Que é a relação de Pitágoras, que é o Teorema de Pitágoras. Que ele diz o seguinte, né? Vamos lá, pensar num triângulo retângulo aqui, ó, vou fazer desse jeito. A gente viu outros formatos de triângulo retângulo, lembra? O ângulo reto aqui em cima. Mas o que nós tínhamos lá na relação? Que a hipotenusa, por exemplo, aqui, né? Que é sempre oposta ao ângulo reto. Então, que o quadrado da hipotenusa, por exemplo, vamos supor que aqui seja o cateto 1, vou chamar de cateto 2, seria a soma dos quadrados dos catetos. Tudo bem? Então, essa é a nossa relação. Então, a gente coloca cada cateto ao quadrado e a hipotenusa ao quadrado é igual à soma desses quadrados, ó, dos catetos. Professora, parece meio complicada essa fórmula. Vamos praticando que vocês vão ver que não tem nada de complicado aqui. Vamos montando para vocês verem que vocês já sabem resolver esse passo a passo, né? Então, olha lá. Um quadro será restaurado. Para tal, sua moldura foi retirada. Para que a moldura se mantenha intacta, foi colocada uma tira de madeira na diagonal. Veja o modelo. Então, tá lá o modelo. Sabendo que a moldura é quadrada e seu lado mede 1 metro, qual deve ser a medida dessa tira de madeira aqui, ó, que foi colocada? Bem, quem é? Onde está o meu ângulo reto aqui? Meu ângulo reto não está aqui, ó. Então, logo, eu já sei que esse x se trata da hipotenusa. Então, quem é a fórmula? Vamos colocar lá na escrita. É a hipotenusa, vou escrever aqui, ó, ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Vou chamar de cateto A, que a gente chama de cateto oposto, cateto adjacente, e CO para cateto oposto, tá bom? Então, essa é a formulazinha. Então, quem é a hipotenusa? É o meu x. Coloca lá o x ao quadrado. Igual. Quem são meus catetos? Então, eu tenho um cateto que vale 1 ao quadrado e eu tenho um outro cateto com 1 ao quadrado. Muito bem. X ao quadrado é igual. Quanto que é 1 ao quadrado? É 1 vezes 1 que dá 1. Mais, quanto que é 1 ao quadrado? 1 vezes 1 que dá 1. 1 mais 1 dá 2. Então, x ao quadrado igual a 2. Gente, quando eu tenho um quadrado aqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que sumir com esse quadrado jogando a operação inversa dele. Qual que é a operação inversa da potência? Não é a radiciação? Então, eu vou jogar na forma de raiz o valor que está do outro lado. Então, eu tirei ele daqui e joguei ele para cá na forma de raiz. Logo, eu tenho o quê? Que a medida da minha hipotenusa, aí vocês vão lembrar, professora, a gente viu na equação de segundo grau que quando a gente tira uma potência e joga para uma raiz, admite valores positivos e negativos. Você lembra de você falou isso? Falei e é verdade. Porém, nós estamos trabalhando com relações métricas, medidas. E medidas, nós não admitimos valores negativos para medida. Então, quando nós fazemos essa operação de transformar numa radiciação, nós não admitimos valores negativos, tá bom? Então, aqui é só positivo. Professora, eu não sei calcular a raiz de 2. Raiz de 2, gente, ela de fato é um número infinito, mas nós usamos um valor aproximado, tá?
Se vocês pegarem a calculadora de vocês aí do celular, eu sei que vocês estão em aula, não vai dar, mas quando chegar em casa, vocês pegam lá e jogam a raiz quadrada de 2. Vocês vão ver que vai dar um valor bem longo na calculadora de vocês, infinito, mas é aproximadamente 1,4. Ele começa com esses valores. A gente admite 1,4, tá bom? Então, ó, dos valores assinalados na reta numérica, qual o mais próximo de raiz de 2? Ou seja, onde está o mais próximo 1,4 aqui, mais ou menos? Vocês acham que está entre 0 e 1? Não, né? Porque passou ó, o 1 na primeira casa antes da vírgula, então ele só pode estar depois do 1. Então, se ele está depois do 1 e antes do 2, ele está aqui mais ou menos, ó, nesse ponto B. Então, o valor mais próximo da raiz de 2 é o ponto B, tá bom? Muito bem, vamos continuar aqui no nosso exercício 6. Deixa eu apagar esse, que a gente já tem a formulazinha ali do lado para a gente utilizar esse espaço. Determine a medida nos quadrados. Se é quadrado, todos os lados são iguais. Aqui eu tenho o meu ângulo reto, né? Opa, meu ângulo reto. Se aqui mede 5, aqui mede 5. Logo, esse x é a minha hipotenusa. Então, vamos lá. Fórmula: hipotenusa ao quadrado, que é o x ao quadrado, igual a soma dos quadrados dos catetos. Cada medida é 5, eleva tudo ao quadrado. Continuando, x ao quadrado é igual 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que dá 25. Mais 5 ao quadrado, 25 também. E 25 mais 25, vou continuar aqui, tá, gente? X ao quadrado igual a 50. Pega o quadrado, joga ele do outro lado na forma de uma raiz. Raiz de 50. Eu vou deixar desse jeito, eu vou admitir que vocês deixem desse jeito. Apesar de vocês já saberem fatorar a raiz. Então, eu vou fatorar aqui para a gente relembrar, tá bom? Como que é raiz de 50? Não dá exato, porém a gente consegue dar uma simplificada nessa raiz sim. Então, olha lá, pega o 50, que é a raiz, passa ele para o lado e começa a dividir os 50 em números primos. Lembra quais são os primos? Aquele que divide por 1 e por ele mesmo? Quem são mesmo? Começa lá, 2, 3, 5, 7. Vamos usar só esses, tá? Por enquanto. Então, o 50 eu vou começar a dividir por 2, que dá quanto? 25. E agora, o 25 dá por 2? Não. Dá por 3? Também não. Dá por 5. 25 dividido por 5 dá quanto? Dá 5. Que dá por 5 somente, que deu 1. Então, olha só, gente. Quem é o 50? É o 2 vezes 5 vezes 5. Esse 5 vezes 5, ele forma um parzinho, que eu posso escrever ele na forma de potência. Não é a mesma coisa que 5 ao quadrado? Né? Então, quem é o 50? Vamos escrever ele aqui, ó. O 50 nada mais é que o 5 ao quadrado. Não, vamos pela ordem, né? Senão pode confundir vocês. É o 2 que apareceu lá em cima, ó. O 2 vezes o 5 vezes 5, ou 5 ao quadrado. O índice da nossa raiz não é 2 também? Eu não posso cortar esse 2 com esse 2 e tirar o 5 para fora da raiz? Posso. Porque aqui eu não poderia falar também que a raiz de 2 vezes 25 e a raiz de 25 não é 5, então tiro o 5. O 2 não dá para tirar, professor, então deixo o 2 na raiz. Quem é a raiz de 50? É a raiz de 5, é 5 raiz de 2. Então, eu posso escrever dessas duas formas que estão corretas, tá? Mas eu quero que vocês comecem a pensar também, nós já vimos as fatorações de radiciação, para quê? Para que se numa situação vocês encontram esse dado, vocês falam assim, ah, não, tá errado. Não, tá certo, porque é esse valor fatorado aqui, tá bom? Próximo, o B. O B, ele também falou que é um quadrado. Se aqui mede x, aqui também mede x.
tudo bem? E aí, onde está o ângulo reto? O ângulo reto está aqui. Então, a hipotenusa é oposta ao ângulo reto. Muito bem. Então, esse 4 raiz de 2 é a minha hipotenusa. Então, coloca ele lá, ó, 4 raiz de 2, isso tudo elevado a 2. Igual a soma do quadrado dos catetos. Então, eu vou ter x quadrado mais x quadrado. Tudo bem? E aí? E aí que eu tenho agora que resolver essa situação aqui. O que que eu faço? Como que resolve isso? Isso significa que o 4 está sendo elevado a 2 e essa raiz de 2 também está sendo elevada a 2. Eu tenho duas situações aí elevada a 2. Quanto que é 4 elevado a 2? É 4 vezes 4 que dá 16. Coloca lá o 16. Gente, essa raiz de 2 elevada a 2, olha aqui, vou fazer um esqueminha aqui. Não seria isso, ó, raiz de 2 vezes raiz de 2? E aí eu tenho 2 vezes 2, que dá 4, raiz de 4, não é isso? Quanto que é a raiz de 4? É 2. Então, o que eu posso falar para vocês? Você pega esse 2 e corta com a raiz, porque o índice da minha raiz também não é 2, ó. O índice dela, quando não tem nada aqui em cima, nós falamos que era 2. Então, eu posso cortar com esse e tiro 2 da raiz. Isso vezes 2, ó, que dá na mesma, tá bom? Então, toda vez que vocês virem uma raiz, por exemplo, vou fazer aqui nesse cantinho, ó, uma raiz de 4, por exemplo, isso daqui está elevado a 2, basta eu cortar a potência com a raiz e isso resulta em 4, tá bom? Então, olha lá, 2 igual x ao quadrado mais x ao quadrado, tá vendo que é a mesma, ó, é o mesmo termo, não é o mesmo termo? Ambos os x estão elevados a 2, então eu não posso somar os coeficientes aqui, ó? Posso, 1 mais 1 dá 2, 2 o quê? X ao quadrado. Continuando, quanto que dá 16 vezes 2? Dá 32. 32 igual 2x ao quadrado. Gente, ele está numa ordem aonde a incógnita está à minha direita. Eu gosto de deixar a incógnita à esquerda para facilitar, até para vocês visualizarem isso melhor. Então, vamos lá, vou fazer aqui, ó, continuar. Eu vou trocar só de ordem. Quando a gente troca os dois termos, não muda o sinal, porque eu estou só invertendo a operação. Então, eu vou deixar 2x quadrado desse lado igual o 32 depois. E aí, o que eu tenho aqui? Eu tenho esse 2 multiplicando o x quadrado. Quando ele está multiplicando, eu passo ele para o outro lado, dividindo. Então, eu vou ter x quadrado igual a 32 dividido por 2. Quanto que dá 32 dividido por 2? Dá 16. Então, eu tenho um x quadrado igual a 16. E agora? Transforma essa potência, joga no outro lado na forma de uma raiz. Então, eu vou ter x igual raiz de 16. Quanto que dá a raiz de 16, gente? 4, né? Então, logo, a medida desse x é 4. Esse é 4 e esse vale 4. Tudo bem até aqui? Bem, quando eu terminar essa explicação, eu vou pedir para vocês darem um pause aí no vídeo, tá bom? Para fazer as correções. E aí a gente vai avançar um pouquinho. Então, vamos lá. Próximo, exercício 7. Determine a altura do triângulo equilátero abaixo. Então, eu tenho esse triângulo e ele está falando que é equilátero. O que significa mesmo equilátero, gente? Que todos os lados são iguais. Ele está até falando aqui, ó, a altura em um triângulo equilátero divide o lado oposto em duas partes congruentes, que seriam duas partes iguais. Então, o que eu tenho? Eu tenho um triângulo equilátero, logo todos os lados são iguais. Se aqui mede 6, aqui mede 6 e aqui tudo mede 6.
Se essa altura está dividindo ele em partes iguais, significa que esse pedacinho mede 3 e esse pedacinho mede 3. Porque eu tenho 6 dessa medida toda, eu dividi ele em duas partes. Com a altura não ficou dividido em dois triângulos? Esse triângulo e este triângulo. Então, eu dividi em duas partes iguais, 6 dividido por 2 dá 3. Então, cada pedacinho mede 3. E aí, ele quer saber quanto que mede a altura. Então, vamos desenhar só um pedacinho desse triângulo aqui, ó, tá? Eu tenho uma altura aqui, eu tenho uma reta aqui, ó, tenho aqui H, eu tenho aqui 6, ó, que é essa minha altura, e tem esse pedacinho aqui desse triângulo que mede 3. Agora que a gente já descobriu esse tem um triângulo retângulo, né? Eu preciso encontrar a minha hipotenusa. A hipotenusa ela está sempre oposta ao ângulo reto. O ângulo reto está aqui, entre a altura e o 3. Logo, se ela está oposta, o 6 é a minha hipotenusa. Descobri o 6, agora a gente pode resolver a operação. Como que ela forma a hipotenusa ao quadrado? Então, pega lá a hipotenusa, que é, vou começar aqui, ó, 6 ao quadrado igual a soma do quadrado dos catetos. Então, vou pegar o H, vou elevar ele ao quadrado, mais o 3 ao quadrado. E aí? 6 ao quadrado é 6 vezes 6, que dá 36. Igual H ao quadrado, mais 3 ao quadrado. 3 vezes 3, que dá 9. Gente, a gente precisa o quê? Isolar a incógnita. Então, esse mais 9, eu vou deixar ela sozinha aqui, esse H ao quadrado sozinho. E esse mais 9, eu vou passar ele para o outro lado como menos 9. Gente, sempre eu tenho uma incógnita, eu tenho uma equação. Uma equação significa isolar a incógnita. E para eu isolar, tudo que eu mudo de lado, eu inverto a operação. Começando sempre ali pela soma, depois eu passo pela divisão, pela potenciação, o que vem vindo as operações, tá bom? Então, ó, eu tenho 36 desse lado, ele vai ficar, e esse mais 9, ele vai vir para cá como menos 9. Igual a H ao quadrado. Olha lá. 36 menos 9 dá 25, igual a H ao quadrado. Vamos inverter a ordem para vocês entenderem? Então, ó, eu vou deixar o H ao quadrado desse lado e o 25 do outro, porque dá na mesma. O que eu tenho aqui, gente? Eu tenho uma potência e eu preciso sumir com essa potência. Então, eu jogo ela do outro lado na forma de uma raiz. Olha lá, vai ficar H igual raiz de 25. Quanto que é a raiz de 25, gente? É 5. Então, logo, eu já sei que a altura desse triângulo mede 5. Então, deixa eu só apagar aqui para ficar, que eu vou rabiscando tudo. E aí, vocês na hora podem se confundir. Então, a resposta é que a altura mede 5, tá? Como ele não deu unidade de medida, então a gente deixa como 5 mesmo. Tudo bem? Então, olha, dá um pause aí, façam essas anotações, tá? Eu acho que esse vídeo ele vai ficar longo, então eu acho que eu vou parar por aqui, porque não vai dar tempo de nós continuarmos. E aí, na nossa próxima aula, eu avanço mais um pouquinho no conteúdo, tá bom? Como lição de casa, eu peço que vocês revejam esses exercícios, tá? Vocês têm aí uma avaliação também, uma atividade lá no sistema de vocês, lá do Classroom. Vocês terão para fazer já como lição de casa, que é uma atividade avaliativa, para quê? Para todos, tá? Todos têm que fazer e aqueles que não foram bem na prova, valendo como uma nota aí de melhora aí na avaliação de vocês, tá bom? Beijos, gente, até mais.